E aí eu lembro que nessa época eu pesquisava já, assim, o tabaquinho é melhor do que o cigarro convencional. E não tinha nada também, sabe? Não tinha nenhum dado sobre isso. Mas as pessoas ao redor falavam, não, é bem menos pior, né? Pô, cigarro normal é muito agressivo. Não existe nível seguro para consumir esses produtos, seja cigarros convencionais, sejam cigarros eletrônicos, seja o tabaquinho, seja qualquer outro tipo de cigarro, né? Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. Você fuma cigarro? Um tabaquinho no rolê, quem sabe? Ou embarcou na onda do vape? Graças a diversas medidas de combate ao tabagismo e uma maior conscientização sobre os riscos que o vício da nicotina traz à saúde, o número de fumantes caiu drasticamente nas últimas 3 décadas. O problema é que, nos últimos anos, outras formas de consumo e a substância vêm crescendo no Brasil e no mundo. E muitas delas ainda são vendidas como supostamente menos nocivas. Um dos exemplos é o tabaquinho de enrolar, que os estudos já comprovaram que, mesmo tendo menos níveis de aditivos, supera os níveis de nicotina, alcatrão e monóxido de carbono do cigarro convencional. Mas o caso mais alarmante é o dos vapes, ou pods ou cigarros eletrônicos. Apesar de ter sua venda proibida no Brasil, em 4 anos, o número de usuários quadriplicou no país, passando de 500 mil em 2018 para 2,2 milhões em 2022. 1 milhão dos usuários desses produtos, que possuem mais de 80 aromatizantes potencialmente tóxicos, têm entre 15 e 24 anos. É só passar na frente da saída de qualquer escola para sacar o tamanho do problema. Esses pendrives conseguiram fazer o tabaco voltar a ser cool para essa galera. Por que tanta gente ainda consome uma substância que é tão prejudicial à saúde? Faz sentido tantas séries e filmes ainda contarem com várias cenas de personagens fumando? A nicotina, afinal, sempre vence? Para falar sobre esse assunto, tá aqui no Desenrola hoje a criadora de conteúdo e bacharel em cinema e audiovisual, Hannah Khalil. Ela tem vídeos ótimos e super didáticos sobre vários assuntos, inclusive sobre o perigo dessas novas formas de consumir nicotina. Hannah, obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é meu, gente. Eu acompanho Summer Hunter há muito tempo, adoro, inclusive. E Oba, que vamos falar sobre esse assunto super delicado, né? Participa desse papo também a Silvana Turci. Graduada em farmácia e com mestrado e doutorado em saúde pública, ela é pesquisadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelo Observatório para o Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco na mesma instituição e pesquisadora do ENSP, Fiocruz. Silvana, obrigada por estar aqui com a gente também. É um prazer enorme, estamos aqui para ajudar. Bora lá. Então, Hannah, queria começar sabendo um pouquinho mais sobre a sua relação, assim, com o cigarro. Você já fumou? Quando começou? Teve um motivo do porquê você começou a fumar? Então, as minhas primeiras referências de cigarro foram meu pai, né? As minhas primeiras lembranças de vida, assim, eu lembro do meu pai fumar. Do meu pai ser fumante desde muito tempo, desde quando eu nasci. E eu lembro que, quando eu era criança, a fumaça do cigarro já me encantava, eu já gostava de sentir o cheiro. Que coisa, né? Eu fico pensando como que pode, porque eu, sendo adulta e ex-fumante e tudo mais, não suporto hoje em dia o cheiro do cigarro. Eu não imagino como eu era criança e gostava do cheiro do cigarro. Enfim, deve ter explicações científicas para isso. Mas, enfim, eu gostava daquele cheiro da fumaça e tal. E eu acho que você cresce vendo o hábito do outro, do adulto, né, dos adultos ao seu redor, e você quer participar também de alguma forma. Você vê que aquilo ali é um momento de descontração, era um momento da rotina do meu pai. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora com a rotina dos meus pais, né? E, enfim, minha tia era fumante também, a minha mãe era fumante, parou de ser fumante quando engravidou de mim. Quando ela descobriu que estava grávida, ela abandonou o cigarro, nunca mais voltou. Quando eu tinha 15 anos, eu experimentei cigarro pela primeira vez. E primeiro não era uma coisa prazerosa, mas era o hábito, era a vontade, era,
sabe? Eu acho que primeiro era um conceito estético, um significado de rebeldia, sabe? E não por eu ter, de fato, sentido prazer pela nicotina, pela fumaça, sabe? Nas primeiras vezes. Então começou assim minha relação, aí eu fumei cigarro mesmo, cigarro branco, durante uns, assim, fumava quando não estava em casa, quando eu estava exatamente acho que um símbolo de rebeldia mesmo nessa coisa adolescente e tal. E aí passou um tempo, quando eu tinha uns 18 anos, eu comecei a fumar mesmo, assim, comecei a fumar, foi quando eu fui pra faculdade, e aí fumava diariamente, aí comecei a namorar uma pessoa que também fumava muito cigarro, então foi essa a minha jornada. Fumei até os 22, eu fiquei até os 21 anos fumando, parei, decidi parar, e fui pro tabaquinho, que foi a grande armadilha de todas, e aí eu lembro que nessa época eu pesquisava já, assim, o tabaquinho é melhor do que o cigarro convencional, e não tinha nada também, sabe, não tinha nenhum dado sobre isso. Mas as pessoas ao redor falavam, não, é bem menos pior, né? Pô, cigarro normal é muito agressivo. É uma coisa, você sente pelo cheiro, pela fumaça, pela densidade da fumaça e tal. A gente ficava arranjando formas de se enganar. E aí acaba que fica até melhor esse ritual de fumar, né? Porque você enrola, você tem aquele momento de apertar, de bolar o tabaco, não sei o que. Então, foi isso, assim, essa foi a minha vida e fui parar mesmo, assim, oficialmente, há 2 anos atrás. Não faz muito tempo, sabe? Foi aí que eu realmente parei completamente, porque pandemia, eu já tinha, que é isso, eu chegava parada, dava recaídas, voltava, só que a pandemia voltou, e aí, bom, a gente recorria a qualquer coisa pra dissipar a ansiedade, foi um surto, e aí, agora, 2 anos atrás, eu tomei um remédio, fiz um tratamento com endocrinologista e consegui parar. Nossa, é muito bom ouvir esse seu relato, Hannah, porque a minha pergunta que eu tinha pensado para a Silvana era sobre um pouco que bate bastante sobre isso do porquê, dá para explicar assim, por que o cigarro ainda segue em alta, sabe? Mesmo depois de tantas políticas de conscientização sobre os riscos. E aí, quando eu estava pensando nesses possíveis motivos, eu pensei talvez nessa crise de saúde mental que a gente vive, né? Porque é isso, né? Às vezes é um escape ali, né, de certa forma, para esse estresse, esse hábito. E é muito interessante isso que você trouxe também de, às vezes você nem tá ali afim dessa nicotina no começo, mas tá ligado a esse status cool ali, né, de certa forma, em alguns lugares. Aí eu queria que a Silvana falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, meninas, eu acho que a gente tem alguns pontos aí que seriam importantes a gente comentar, né? Primeiro, a gente tem que falar que lá nos anos 30, 40, a indústria do tabaco já estava modulando o que seria depois suas estratégias para conseguir cada vez mais consumidores e quanto mais jovens, melhores, porque eles iam ficar mais tempo consumindo o cigarro, né, os produtos derivados de tabaco, e assim ele ia manter seu negócio cada vez mais forte, né, com ações, inclusive, no mercado de ações, no mercado internacional. Então, quando a gente fala assim de glamour, né, do cinema, olha que bacana, aquela pessoa linda, super chique, super rica, né, ela fumava, então foi impregnando nas pessoas um certo comportamento que associava o uso de cigarro com esse glamour, né, então a gente viu isso nos anos 20, 30, 40, 50, 60, né, nos anos 70 já mudou um pouco a estratégia, porque aí era um marketing voltado a esporte, à saúde, né, gente inteligente fumava tal cigarro, né, os cigarros de baixos teores, então todas essas estratégias levavam simplesmente para que houvesse um aumento de aceitação social. E foi então que a gente começou a ver nos Estados Unidos, principalmente, a publicação de um documento, que é o Surgeon General, que começou a associar o consumo de cigarro, com o desenvolvimento de câncer, principalmente câncer de pulmão. Porque como o câncer é uma doença que demora muito a se instalar, as pessoas que fumavam nos anos 60, 50, estavam adoecendo ali pelos anos 70, 70 e poucos. E aí essas pessoas, esses médicos, né, esses profissionais, começaram a fazer uma associação direta de que
o cigarro estava intimamente ligado ao câncer de pulmão. Então, começou-se no mundo, né, organizações e pessoas e pesquisadores a discutir a questão de realmente o quanto que esse cigarro fazia mal, se havia algum tipo ou alguma dose de nicotina ou de alcatrão que não fizesse mal. E aí, então, a ciência foi evoluindo e hoje a gente vê que realmente não existe nível seguro para consumir esses produtos, seja cigarros convencionais, sejam cigarros eletrônicos, seja o tabaquinho, seja qualquer outro tipo de cigarro, né? No Brasil, o que a gente tem visto é uma queda muito importante, muito vertiginosa, eu poderia dizer, de pessoas que consumiam cigarro, porque tem um estudo que todo ano o Ministério da Saúde faz, que chama Vigitel, é um inquérito telefônico que é feito nas capitais. E aí, se a gente comparar os dados, por exemplo, de 2006, a gente tinha 20% da população fumante, né, população adulta. Hoje a gente está na casa dos 10%. Então, a gente viu que durante esse tempo, né, de 2006 a 2023, houve uma queda muito, muito acentuada. E outros estudos, o Brasil tem muitos inquéritos, muitos dados, muitos estudos bem, assim, consistentes, robustos, né, e eu poderia citar também, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, que também mostra resultados muito semelhantes ao do Vigitel. Então, na verdade, então, não está havendo um momento de consumo de cigarros, né, de cigarros convencionais. O que está havendo, sim, é um aumento na curiosidade, na experimentação. Então, mesmo tem muitas notícias, e isso é muito interessante para a própria indústria, divulgar que as pessoas estão consumindo cigarros eletrônicos. Isso também não é verdade. As pessoas estão experimentando, né, e muitas vezes fazendo até uso dual. Fuma cigarro eletrônico, fuma cigarro convencional, mas, na verdade, não é um consumo arrebatador. Existe, sim, nas escolas, né, existe toda uma permissividade, então é importante a gente ter muita clareza que se a gente está falando de produtos que causam dependência bem, assim, acentuada, porque, como eu disse no início, né, quanto mais cedo você começar a fumar, mais tempo você vai passar usando aquele produto. E conversando com pneumologistas recentemente, eles estavam me dizendo que tem aumentado muito o número de jovens de 16, 17, menores de 18 anos, né, nos consultórios, com pulmões como se fossem pessoas que fumassem há mais de 20, 30 anos. E isso por conta dos cigarros eletrônicos, né? Então, assim, só para dar um primeiro panorama, que a gente às vezes vai entrando numa vibe, né, de uma sintonia, de uma coisa de que, não, está todo mundo fumando. Não, não está todo mundo fumando. Eu acho que o que impressiona às vezes um pouco é ainda ver jovens fumando, sabe, né? Tipo, a volta, não a volta, né, de certa forma, mas depois de tanta conscientização, às vezes a gente achar que as pessoas não vão mais começar a fumar e, na verdade, elas começam, né? E aí, Hannah, você falou um pouquinho já dessa sua experiência com o tabaquinho ali, né? E eu queria saber um pouco mais dela, assim, porque é interessante isso que você falou, que tem uma promessa ali de que por conta de você enrolar, você vai fumar menos, porque você, né, tem que ter aquele processo, mas o quanto isso também não pode virar um ritual ali, de certa forma, né? E como você foi sacando que aquilo não era saudável, uma forma de parar, como muitas vezes as pessoas falavam ali, né? Exatamente, eu acho que nas primeiras vezes você até cria uma resistência maior em fumar, porque você tem que apertar e tal, mas nossa, depois começa a ser uma coisa completamente automática, sabe? Você já é rápido, é fácil, é uma seda desse tamanho, sabe? Que você bota o filtro e aí você só bota o tufo do negócio, amassa e pum, sabe? Tipo, então esse ato, esse trabalho de bolar o tabaco, ele não impacta muito na quantidade de tabacos que são fumados, sabe? Eu não acho que isso compete com a quantidade, ajuda o tabaquinho a ser menos, a criar menos usuários do que o cigarro branco, o cigarro convencional, sabe? Mas, enfim, eu acho, assim, quando eu comecei a fumar o tabaquinho de enrolar, primeiro é isso, você ainda estranha porque ele é forte, ele é mais forte do que o outro. De você tragar, assim, né, ele chega a ser mais forte mesmo, assim, nas primeiras tragadas, porque, enfim, não sei por quê, na verdade, mas... É mais forte mesmo. É mais forte, né?
Porque você, no cigarro convencional, só fazendo um parênteses, Ana, porque o cigarro convencional, eles colocam uma série de aditivos, principalmente a amônia, não sei se vocês conhecem. Essa amônia é para diminuir a ardência que o tabaco, ao ser queimado, causa na garganta e no nariz e tal. Então, como o tabaquinho certamente não deve ter esse aditivo, então quando você inala, realmente ele vem um tabaco, é como antigamente tinha um cigarro sem filtro, né? Porque na verdade é um cigarro sem filtro, não muda muito não. Caramba. Nossa, mas era isso, assim, primeiro essa bomba muito forte, mas daí depois você vai se acostumando absurdamente e não sei, sabe, isso foi virando é isso que você falou, eu acho que os jovens começando a fumar, assim, sabe? As pessoas começando a fumar. Hoje em dia, principalmente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente, que acho que são regiões que tem muito fumante de tabaquinho de enrolar. É uma febre aqui. A maioria, cara, de verdade, gente, assim, 80% das pessoas que eu conheço fumam tabaco. E isso é uma coisa tão natural. Pessoas que nunca fumaram um cigarro convencional, ou que, sei lá, fumaram ali, né, numa noitada, já depois de uns drinks, sabe? Nesses contextos, mas tem muita gente que fuma e é impressionante, porque ele vai se espalhando, porque tem um ali fumando um tabaquinho, e aí parece uma coisa tão artesanal, sabe? Parece uma coisa tão recreativa ali, tão inocente, parece inocente, muito mais inocente do que aquela caixa de cigarro. Quando você vê uma caixa de cigarro hoje em dia, um maço, né, na mesa, assim, você já fica, nossa, quem fuma cigarro, sabe? Tipo, quem aqui fuma cigarro? Isso é o oposto, né? E aí, por exemplo, o meu pai, que foi fumante durante quase 30 anos, infartou, aí parou de fumar cigarro, teve outro infarto, e agora, depois de velho, com 70 anos, começou a fumar de novo. E agora ele fuma tabaquinho. Porque acha que entendeu? Ele acha que ainda não tem como mudar a cabeça dele, é uma pessoa muito mais velha que, enfim, já é muito difícil mudar o que ele pensa, mas é impressionante que, assim, nós jovens, chega pra gente isso, mas chega também, eu não sei como é que chega pra outras gerações que talvez não tenham essa informação que é tão grave ou mais grave do que o cigarro convencional, né? Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês acham que o que vicia mais, cocaína ou nicotina? Gente, difícil. Acho que nicotina. Tipo... Então, quando a gente pensar, né, assim, a gente fala, nossa, o cara é dependente de cocaína, é um cheirador e tal, a gente tem que também fazer essa associação, porque a nicotina, ninguém anda com cocaína no bolso, né, a cada hora tem que estar inalando. Porque é exatamente isso, o seu pai, ele é um dependente químico, né? Quando a gente fala assim, vício, né? O cara fuma, como é que ele fala assim, ele tem o hábito de fumar, não é hábito, é uma doença. Ela é classificada pela sociedade que classifica as doenças, né? O Código Internacional de Doenças, o tabagismo é uma doença, e ele realmente fica ali instalado, e você que parou de fumar, né? Eu também já fui fumante na minha juventude, e a gente sabe como é difícil, não é uma coisa fácil de fazer, né? De parar de fumar. E tem as recaídas que fazem parte do processo. Agora, o que me chamou a atenção também, quando eu estava olhando o roteiro que vocês me mandaram, sobre esses cigarros ditos naturais, né? Que tem mix de ervas, de flores. Isso. Olha que coisa curiosa, né? Como a gente realmente se surpreende a cada dia com a indústria do tabaco de uma forma geral. Porque uma coisa é você tomar um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá de artemisia, porque realmente ele vai ajudar no sono, vai ajudar no relaxamento e tal. Outra coisa é você queimar a erva, porque esses produtos que causam esse benefício já não são os mesmos, porque você está botando fogo, e aí você tem outros produtos que vão gerar o quê? Alcatrão. Toda substância orgânica, quando é queimada, ela gera alcatrão. E o alcatrão é, por si, um agente cancerígeno. Ele tem no seu... Porque o alcatrão não é uma substância. O alcatrão é um conjunto de substâncias. E dentro desse conjunto de substâncias, muitas dessas podem ser cancerígenas. Então, quer dizer, é uma ilusão achar que fumar tabaquinho ou que fumar esses cigarros que são naturais, de artemisia, de camomila, né, de jasmim, de olha que cheiro gostoso. Tem muito também. É tudo uma grande enganação, entendeu? É muita mentira isso, porque eu imagino que isso é uma forma de ser uma porta de entrada
para o consumidor virar um consumidor regular, seja do cigarro convencional, seja do cigarro eletrônico, porque no cigarro eletrônico a gente sabe que também que tem mais de 7.000 aditivos diferentes, né? Com sabor de morango, chocolate, baunilha, melão, tudo que vocês podem imaginar tem ali presente nos fluidos, né? Nos líquidos, nos e-líquidos que vão dentro dos cigarros eletrônicos. Sim, e é muito interessante vocês falarem sobre isso, porque é isso, né? Tem Kumbaya, né? Que é o nome, tem também o cigarro de lavanda, e é muito louco associar isso aos poderes, por exemplo, de um óleo essencial de lavanda, né? E parece que, enfim, tá ali as duas coisas numa mesma prateleira, né? E aí o quão não é um passo pequeno ali, né? Pra você, enfim, ir pra nicotina e outras coisas, e esse também já não tá te fazendo o bem que pregam ali muitas vezes, né? Isso do tabaco que a Hannah falou também é muito interessante por esse fenômeno das tabacarias surgindo, né? Então tem essa outra coisa também de você ir lá e são vários tipos de tabaco e são vários produtos mesmo para você comprar e ter aquela experiência de fazer o seu tabaquinho ali, né? Então o quão a indústria mesmo não se adapta, né, a toda essa estrutura e você vai caindo ali, né? Porque é isso, você vai vendo outras pessoas fumando. O pai da Hannah, por exemplo, começando a fumar de outra geração ali, que a gente nem imagina, a primeira pessoa que a gente imagina com o tabaquinho, né, ali que a gente fala. São muitos mecanismos. E aí eu queria saber de vocês, assim, sobre o vape também. Como você, Hannah, por exemplo, é uma mina jovem, que tá sempre no rolê também, enxerga e vê essa febre ali dos cigarros eletrônicos, se você consegue ver ali. Você falou que o tabaquinho tem muito, né, no seu grupo, mas e o vape? Eu vejo em umas pessoas mais novas e em outros nichos, né? Mas, assim, agora que... Porque teve um boom, né? Teve um boom de muita gente usando vape ao mesmo tempo, de 2022 para o final de 2023. E em meados de 2023 eu vi um movimento muito grande de pessoas denunciando, assim, sabe, os riscos do vape, inclusive eu. Eu nunca cheguei a ser usuária de vape, né? Já experimentei algumas vezes ali na noite. Primeiro, não entendia o hype ao redor disso, não entendia por que as pessoas amavam, porque é horrível, né? A primeira vez que você traga, você fala, cara, que coisa horrível, tipo... É porque eu acho que o tabaco também, para algumas pessoas, pode ser isso. Como eu falei, a primeira vez que eu traguei um cigarro não foi gostoso, né? Mas aí você vai, aí a segunda vez que você traga, a terceira vez que você traga, você vai entendendo. E como é algo que parece uma fumaça menos densa, né? Parece uma coisa... É uma fumaça gostosa, não é uma fumaça que indica que você tem o cheiro do, sei lá, do seu pai fumando, sabe? É uma coisa nova, é um cheiro novo, é um cheiro diferente. E de frutinha, uma coisa aromática, sabe? Parece um chiclete que você fuma. E por mais que eu nunca tivesse gostado de cigarro com sabor, aquilo era muito gostoso. Foi gostoso, assim, algumas vezes que eu traguei. Mas é isso, eu acho que o vape, ele tem total associação com o uso de álcool. Porque eu acho que as primeiras experiências, quando você gosta, sabe, é associado ao álcool. Eu não sei se eu posso estar completamente errada nessa minha afirmação, porque visto que os adolescentes usam isso muito, né, e muitos adolescentes não tiveram acesso ao álcool e tiveram acesso ao vape primeiro. Então, eu não sei. Mas todas as pessoas que eu conheço da minha faixa etária, assim, né, entre 25 e 30 anos, que experimentaram o vape e começaram a ser usuárias de vape, foi por intermédio, assim, sabe, numa noite, num bar, alcoolizado, porque alcoolizado, a nicotina bate muito melhor. E eu tenho isso, assim, eu acho que esse é o meu maior medo a longo prazo, assim, eu penso, tudo bem, hoje eu tô assim, eu não sou fumante, mas eu tenho muito medo, assim, em momentos de fragilidade, de vulnerabilidade emocional, sabe? Ou se alguma coisa acontecer e eu ficar desestabilizada. E nesses momentos que eu tô desestabilizada, eu penso no tabaco. Eu penso nisso, dá uma, sabe? Porque de certa forma, uma dopamina, uma descarga de dopamina rápida, né? Ali, tipo, procurando isso. Então, eu tenho essa consciência. Mas eu tenho mais medo ainda
por causa desses momentos que o álcool pode me levar até a nicotina, sabe? Sem querer. Eu tô ali curtindo com os meus amigos, e aí se eu tiver, né, depois de alguns drinks, eu não sou uma pessoa mega boêmia, de beber 1000 vezes na semana, eu não tenho, o álcool não é tão importante assim na minha vida, mas eu tenho medo, assim, se eu tô ali curtindo, e aí um vape, um tabaco, um negócio assim, aí você acessa aquilo ali e te dá um prazer instantâneo, e depois você quer de novo aquilo ali, você lembra, seu corpo lembra daquilo de novo, sabe? Exatamente isso. Uhum. É uma Quando eu droga já esqueci, psicoativa, ela vai te dar essa compensação, né? Essa coisa imediata. Não sei se vocês viram, a gente assim, eu só consigo estudar fumando. Eu só consigo ler, assim, quando eu estou relaxada, a primeira coisa que eu faço, quando, né, eu vou fumar um cigarro. Porque é exatamente isso, a ação da nicotina no cérebro, ela te dá essa recompensa, essa sensação de bem-estar. Então, isso que você está falando é super, super, super verdadeiro. E outra coisa, a nicotina, ela é uma droga muito hidrossolúvel. Então, o que significa? Que ela se dissolve na água facilmente. Então, quando você bebe, principalmente se você beber cerveja, né, coisa que tem uma diurese maior, então, quanto mais você beber, mais vontade de fumar você vai ter. Por quê? Porque essa nicotina ela vai ser dissolvida na cerveja, na água, e você vai expelir. Então, você tem que repor aquela droga no seu organismo para você continuar sentindo aquele bem-estar que a droga psicoativa causa, né? Então, isso que você falou é super verdade. Acho que é isso mesmo. Acho que tem que ter assim, sempre talvez assim, o ex-fumante seja uma pessoa que tenha sempre que ter cuidado, que ele pode ter uma recaída, e tem que estar atento para isso, né? E aí, voltando a questão que você falou, se álcool está associado com bebida, eu queria chamar a atenção para a questão do que são esses cigarros eletrônicos, né? Eles são super interessantes, porque eu tenho até uma colega dos Estados Unidos que ela fez uma foto que eu achei um barato, que era assim, um pendrive, um mouse, uma caneta, um lápis, tinha uma série de coisas de estojo de criança. E ela tirou uma foto, então era uma brincadeira assim, o que vocês acham aqui disso, desse conjunto de coisas que tem numa mochila de criança, de adolescente, pode ser um pendrive? Todo mundo falou, nada, imagina, né? Só que tudo era pendrive. Então, a caneta era um pendrive com um cigarro eletrônico em formato de caneta, um cigarro eletrônico em formato de pendrive, um cigarro eletrônico em formato de brinquedo. Então, tinha, por exemplo, aquela Hello Kitty. Então, cigarro eletrônico em formato de Hello Kitty, de caveirinha, de todas as formas que vocês podem imaginar, de brinquedo, de coisas lúdicas, né? De cores e cores fosforescentes, fumaça cor-de-rosa, fumaça azul. Imagina que coisa mais interessante para o adolescente, para a criança. Então, dizer que não é um produto direcionado para criança, porque a indústria alega isso, ela fala que não, que é um produto direcionado para adulto. Você acha que adulto vai gostar de fumaça cor-de-rosa? Não vai, né? Vamos conversar que só se for meio lelé da cuca. Então, acho que tem isso, sabe? Tem um apelo tecnológico, né? Porque é uma coisa que você esconde muito facilmente dos seus pais. Você pode fumar no seu quarto, que ninguém vai nem perceber, porque, como ela falou, tem cheirinho de fruta, tem cheirinho de chocolate, então é uma coisa super disfarçável. Na escola, inclusive, né? A gente vê que tem muitos adolescentes levando para a escola. E aí, o que acontece? Eles estão experimentando, estão usando uma bomba de nicotina, e que rapidamente aquilo vai se instalar no organismo deles em forma de dependência, e aí vão precisar de ajuda, ou de pediatras, ou de pneumologistas, e aí é uma coisa muito triste, porque toda aquela atividade que uma criança, que um jovem teria, né, assim, esporte e tal, vai por água abaixo, porque ele vai ficar cansado, ele não vai conseguir fazer mais nada, ele não vai ter mais interesse por nada. Então, acho que aí a gente está só reforçando a necessidade de a gente falar muito de que esses produtos são proibidos no Brasil. A fabricação, a publicidade, a comercialização. Então, todos esses produtos que tem aí sendo comercializados, eles são ilegais. Tudo bem, eu não tenho nada para comprar coisa ilegal, tudo bem, você pode consumir. Mas você também tem que saber que aquilo é um produto que você não sabe nem o que tem dentro. Né? Pode ter 1 grama de nicotina, pode ter 100 gramas de nicotina, né? Pode ter 1 miligrama de um outro aditivo e pode ter 100 miligramas de um aditivo perigoso. Então, eu acho que também esse público que ouve os podcasts que vocês produzem tem que pensar nisso também, sabe? O que eu estou consumindo? Eu quero consumir uma coisa sobre a qual eu não sei nada?
né, que só tem uma fumaça colorida, interessante, cheirosa. Não, e para além dessa fumaça, existem muitas coisas que são muito perigosas, que podem realmente causar um adoecimento quase que imediato. Uhum. Quando você fala isso, Silvana, eu fico pensando quase que a gente fala muito da indústria dos ultraprocessados, né? Que parece que eles fazem tudo para deixar cada vez mais palatável e uma fórmula mesmo construída para cada vez mais é isso, né? Ser agradável a experiência, né? E parece que o vape na minha cabeça é isso, né? Você deixar extremamente agradável, porque o cigarro tradicional ali que a gente conhece já tem esses compostos, como você falou, que tira essa ardência da garganta, né? E aí agora parece que a gente tá enfeitando ainda mais, né? E deixando o lado negativo ali quase escondido no meio disso, né? Dessas cores e do cheirinho gostoso e de não deixar aquele cheiro na mão, às vezes, de quando você fuma ali. Eu não sei, pra mim fez essa ligação, assim, de que é uma fórmula cada vez mais construída pra tirar tudo isso, né? E quem faz isso? A indústria do tabaco. Quem está por trás de tudo isso? É um grande negócio, extremamente lucrativo, né? Então, assim, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá no Observatório do Monitoramento da Indústria do Tabaco do CETAB, né, da Fiocruz. A gente tem um conjunto de documentos que mostram exatamente como é que a indústria vem agindo ao longo do tempo para manipular a opinião pública, para manipular o governo, para fazer pressão junto ao Congresso Nacional. Agora mesmo, em abril, não sei se vocês acompanharam de perto, houve a publicação de uma nova resolução da Anvisa que proibiu, né, os cigarros eletrônicos, mas antes disso houve audiência no Congresso Nacional, no Senado, dentro do Parlamento, pessoas, os deputados sendo absolutamente cooptados pela indústria. Quer dizer, eu não sei qual custo, né, que isso teve para que eles defendessem o projeto de legalização dos DEFs, com qual objetivo? Quem ganha são só eles. A saúde pública perde, as pessoas que consomem perdem, os jovens perdem, ninguém ganha, só a indústria. Então, achei interessante a gente ver que não é falácia, eu acho que. Não, eu não acho que. Eu tenho como mostrar e demonstrar com documentos, inclusive documentos da própria indústria, porque a indústria foi processada nos Estados Unidos e ela foi obrigada a abrir todos os seus arquivos para que as pessoas tivessem real consciência do que eles fabricam. Isso foi um processo de 1996, e então esses documentos estão disponíveis, é só você colocar documentos secretos da indústria, você vai encontrar conversa entre os CEOs, né, os líderes lá das indústrias, falando assim, não, a gente tem que colocar, por exemplo, sabor de cereja, porque criança gosta de sabor cereja. Né? Então não é uma coisa que é um sem querer, é tudo muito pensado. Como você falou dos ultraprocessados, eu acho que é a mesma linha. Só que ultraprocessado, você ainda tem a questão assim, até status, né? Tem um nível ali de biscoito recheado que eu até posso comer, ou que, sei lá, né? Existem outros apelos em volta, mas cigarro não, nenhum cigarro tem justificativa nem nível seguro de consumo. Agora, eu fiquei pensando na internet. A internet ajuda essa indústria também aí, com os jovens, por exemplo? De que forma, né? Porque a gente via muito antes em séries, como a gente falou, em filmes, que ainda tem, né? Mas na internet, com vídeos ali, eu imagino que tem um impacto também, né? Eu só queria fazer um adendo, que tem um filme que vocês estavam falando sobre como que é tudo uma grande arquitetura da indústria do tabaco e tal, e a empresa Juul, foi um dos primeiros cigarros eletrônicos que apareceram, né, que foi o que começou essa febre nos jovens, eles investiram muito dinheiro num documentário que está na Netflix chamado Big Vape. E aí foi logo na mesma época que eu fiz o vídeo contra o vape e falando sobre os perigos do vape e tal. E aí esse documentário, eles procuraram desmentir que não foi uma intenção deles, chamar a atenção dos jovens, que saiu de controle, que eles criaram isso como forma de alternativa para fumantes de cigarro convencional, não sei o quê. E aí saiu do controle deles, porque influenciadores começaram a mostrar, né, enfim, a aparecer com isso. Eu lembro, cara, que um dos primeiros realities que eu fui foi aí onde eu conheci esse Juul, que uma menina de 19 anos usava isso o tempo inteiro. E assim, na época, lá no reality, só podia fumar numa área específica da casa. Era uma área de fumante. Ela fumava na casa inteira, porque como não via, não deixava cheiro nada,
ela entrava debaixo do cobertor, ela fazia assim no cantinho. E aí, jovens, na academia também que eu treinava, nossa, as meninas muito novas, assim, 19, 20 anos, elas fumavam durante o treino. Elas paravam o treino, iam no banheiro, fumavam no banheiro e saíam. Então, assim, e aí a Ju, isso foi um parêntese, mas assim, a Ju fez toda uma narrativa para justificar que na verdade, começou a se inventar um monte de mentiras em torno do vape e tal. Então, eu acho que tem também essa parte deles conseguirem comprar umas narrativas, sabe? Fazendo um documentário, produzindo um documentário para jovens assistirem e falarem, olha só, sabe? Eles vão bem no público-alvo. Tipo, não era para eles, mas eles vão no público-alvo, contam a história deles, dizem que não foi culpa deles, foi culpa dos influenciadores, das pessoas, as crianças começaram a se interessar e saiu do controle, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, era acessível pra caramba pra comprar, sabe? Tipo, ninguém precisava de ser maior de idade pra comprar o Ju, né? O que é diferente, por exemplo, em outros países. Aqui no Brasil, as coisas são meio desregulamentadas, assim. Por exemplo, eu sempre comprei álcool e tabaco a idade que eu... todas as idades. Mas lá fora não era assim, né? Lá fora é muito mais regulamentado e, mesmo assim, eles conseguiam comprar o Ju. Então, enfim, só fazendo esse parêntese que existe esse documentário perverso, assim, foi bem ruim. Que bom que você falou antes de mim, Hannah, porque tem 3 coisas aí que eu acho que são super importantes que você falou. Primeiro, quando a gente fala Juul, quem é o dono da Juul? É a Philip Morris, que é a dona do Marlboro, que é a que fabrica cigarros, que são os cigarros mais consumidos no mundo. Então, não é à toa que ele tem todo o interesse de desmistificar, né, que não é um produto que causa dano. Inclusive, eles conseguiram, em alguns poucos países, fazerem com que esses cigarros eletrônicos fossem adotados como colaboradores para a cessação de fumar, que ajudavam as pessoas a parar de fumar. Mas os governos que adotaram isso como uma política pública estão voltando atrás, porque eles estão vendo que isso foi um tiro no pé, porque, na verdade, ao invés de as pessoas pararem de fumar, as pessoas estão fazendo uso dual, gente fumando muito cedo, como você disse, não é muito fácil comprar, mas quem consegue comprar começa a já tornar-se dependente muito tempo, né, mais cedo. Então, essa é uma questão que eu acho que assim, é relevante a gente falar. Outra coisa, porque tem um filme muito legal, que se vocês colocarem, acho que deve estar em várias plataformas, que é O Informante. O Informante é uma história que conta exatamente essa relação que um cara que era da indústria do tabaco resolveu virar, assim, tomar uma decisão a favor da saúde pública, e ele denuncia, isso tudo é verdade, depois teve até aquele... Al Pacino trabalha nesse filme. É muito legal, vale muito a pena assistir. E aí é todo o bioquímico mostrando documentos e tal, e é isso que eu estava falando há pouco, que esses documentos hoje estão reunidos na Universidade de São Francisco, na Califórnia, e eles existem de fato, e todas essas informações estão lá. E outra coisa que eu acho assim, super interessante, quando a gente pensa em arrecadação, né? Porque a indústria do tabaco, ela fala assim, não, mas a gente paga imposto, né? A gente paga uma fortuna de imposto. Para vocês terem só uma noção, agora, no dia 29 de maio, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Que é um dia que, inclusive, o Brasil ganhou mais uma vez um prêmio de uma pessoa que tem destaque na política de controle do tabaco na América Latina, que é a doutora Vera da Costa e Silva. Mas aí, nesse evento, lá na OPAS, foi divulgado uma informação, um documento, mostrando que se gasta, olha, para vocês terem uma ideia, se gasta com tratamento de doenças tabaco associadas 150 bilhões de reais por ano. 150. Você sabe quanto que a indústria paga de tributo, de imposto? 14 bilhões. Então, quer dizer, menos de 10% do que se gasta, né, é o que eles arrecadam em termos de impostos. E aí, isso a gente fica pensando, né, quem são os responsáveis? E a terceira questão que eu queria trazer é a questão dos influenciadores. Realmente, a gente vem entrando na internet, é fácil comprar os cigarros eletrônicos, os líquidos, toda a parafernália é muito fácil, porque a internet ela é pouco regulada. E os influenciadores têm algum interesse, certamente, né, para estarem nesse papel, mostrando para as pessoas e fazendo de conta que aquilo é um produto que traz algum benefício, mas não traz. E aí, eu queria saber de você também, Hannah, você falou um pouquinho, né, já dessa sua experiência de parar de fumar. Queria saber como que foi, assim, e se até hoje, assim, rola aceitar um cigarro no rolê ou não, nem esse cigarrinho no rolê ali, quando tá bebendo, como é que é pra você essa relação hoje?
Olha, hoje eu tomo muito cuidado, assim, eu acho que eu não aceito, nunca aceitei, assim, cigarro no rolê, mas, nunca mais. Eu cheguei a aceitar vape algumas vezes, por causa disso, assim, porque como não é uma coisa, porque assim, querendo ou não, o que a gente tá falando da memória, do que o corpo, da memória corporal, da memória fisiológica, né, para mim, o tabaco, ele ativa muito mais essa memória. Então, eu tenho medo de chegar perto disso de novo, real. E assim, não sei, tem muitas coisas que eu não quero de volta, sabe? Acho que ativar isso de novo é ativar uma série de outras coisas. Ai, gente, tem tantas coisas que eu acho agora, sabe? Que depois que você para de fumar, mais tempo, quando você para de fumar mesmo, assim, depois de bastante tempo que você já, a sua vida não faz o menor sentido mais fumar um tabaco, você acaba observando algumas coisas. Tem coisas que eu não sinto, assim, nenhuma falta. Por exemplo, aquela ansiedade. Eu vejo, assim, amigas minhas que são fumantes de tabaco, e tabaquinho, gente, assim, eu não tenho nenhuma amiga que fuma cigarro mesmo, né, o cigarrão, mas o tabaco, que, enfim, é a mesma coisa, mas eu vejo aquela ansiedade, sei lá, pra sair de um cinema pra fumar logo. A ansiedade, tipo assim, tá caindo um toró e a pessoa vai pra fora, no meio da chuva, num frio, pra poder acender um cigarro. Sabe? Tudo isso, assim, todas as coisas que tangenciam a experiência de você fumar, de você ser fumante, dependente de nicotina. Assim, cara, eu preciso da nicotina pra começar meu dia. Se eu não fumasse, eu ficava mal-humorada até a hora de eu fumar, sabe? Assim, isso é... E eu já sou uma pessoa que tem um desequilíbrio hormonal, eu tenho endometriose, então eu tenho já esses desequilíbrios hormonais, e pra mim, essas descargas de nicotina acabam sendo ainda piores, as alterações hormonais acabam sendo piores, alterações de humor acabavam sendo piores. E fora tudo que isso impacta. Por exemplo, nossa, uma tosse que não para há sei lá quantos meses, sabe? Tipo, eu tinha muito isso. E eu vejo amigas minhas que estão ficando com a boca roxa, a boca ficando vinho, sabe? Pra sempre, por causa da eu não sei do que deixa exatamente, né? mas enfim. É porque tem corante, né? Esses produtos, né, também tem corante, por isso. Pra então, ter fumaça cor-de-rosa, né? Horrível, cara, isso é horrível. E aí, bom, o cheiro que fica em você, assim, eu fumava, mas eu não gostava do cheiro que eu ficava depois. E por mais que na hora, assim, a tragada era gostosa, o pós, que tá bom, essa ondinha e tal, eu não entendia se era boa, se era ruim, ao mesmo tempo que, sei lá, dava um pouco de enjoo. E aí você acorda e você não tem vontade de comer, você tem vontade de fumar um cigarro e beber um café. Ressaca, não é uma ressaca? É uma ressaca eterna, sabe? Assim, é uma coisa horrível. Essas coisas eu fico pensando e eu não quero, não é só, eu não quero voltar a fumar porque eu quero preservar a minha saúde. Também. Mas eu não quero esse sentimento de novo, de ser dependente de algo a ponto de você viver pensando nisso. Que horas vai acabar essa reunião aqui? Meu Deus, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fumar um tabaco. Meu Deus, a hora que eu vou sair daqui, eu preciso sair daqui agora pra fumar um tabaco. Tipo assim, será que eu consigo uma brecha aqui pra fumar um cigarro? Sabe? Um break de qualquer coisa que você esteja, uma reunião, um evento, um teatro, uma peça de teatro, um cinema, qualquer coisa, e você fica assim, um voo. Eu ficava assim, nossa, como é que esse avião aqui não tem uma área de fumante? Como é que... Ficava imaginando. Então, essa dependência da nicotina que eu tenho pânico. Então, nesses momentos, assim, num rolê, numa noite, assim, mesmo que seja muito difícil, assim, hoje em dia não é tão difícil. Mas, assim, uma brincadeira ali, eu sinto que pode me levar pro abismo, entende? Então, eu não sei se algum dia eu vou ter uma recaída, pode ser que eu tenha, não sei. Ou, enfim, no futuro, ou, enfim, qualquer coisa que me faça acessar de novo o tabaco, mas não é a vida que eu quero, sabe? Essa não é a vida que eu quero. E eu tenho medo de reacessar ali nesses mínimos detalhes, assim, numa inocência ali na noite, e me levar de volta para aquele estado de espírito de procurar a nicotina onde eu estiver. Então, querendo ou não, eu sei que o vape tem nicotina, causa a mesma coisa, só que, e eu sei que também é perigoso, mas eu acho que o vape, para mim, ele tem outra cara, ele tem outro significado, ele tem outro peso, né? Sabe? Porque
Exato, sabe? Não participou da minha história tanto assim, não tem todas as referências do meu pai, não sei o quê, do cheiro e não sei o que lá. E uma coisa também, um adendo, que também foi muito, que contribuiu muito, que antigamente, né, essa coisa de fumar era um status e tal, mas também eu, estudante de cinema, sabe? Cinema era uma coisa que tinha cigarro em todos os melhores filmes, os melhores diretores das antigas. Os filmes do Godard só tem gente fumando, por exemplo, sabe? Era um símbolo era um acessório, entendeu? Então aquilo ali também contribuiu para que eu achasse de uma certa forma natural. Hoje em dia que estão tirando esse elemento. E associam ainda isso a, tipo, pessoas que estão com problemas, sabe, psicológicos. Não associam geralmente o cigarro a uma coisa positiva. É sempre assim, uma pessoa que tá no fundo do poço, uma pessoa. É uma narrativa sempre, sabe, de um submundo, de uma pessoa que tá mal, não sei o quê. Né? Isso é interessante. Exato. Enfim, isso também contribuiu, mas o vape, ele não tem muito esse símbolo pra mim, sabe? Eu via as pessoas fumando, eu falava, cara, é bonito, né? É uma coisa bonitinha, assim, não é? Eu acho que essa impressão que o cigarro tinha pra mim, o vape tem pra essa geração, mas ainda assim eu não acho. Eu tenho noção, pra mim o vape é uma coisa meio obscura, porque é uma coisa digital, parece, sabe? Você tá fumando uma bateria, você tá fumando um eletrônico, e aí você usa aquilo ali. Falar isso. Porque eu vi os meus amigos fumando e eles tinham estoques de vapes. Assim, eu abri uma gaveta e tinha um monte, assim, parecia que você tinha, sei lá, uma coleção de pendrives, né? Enfim, de dispositivos de fato eletrônicos, sabe? Você vai pra onde aquilo ali depois? Tipo, e aí tem essa questão da sustentabilidade também, sabe? Que assim, nossa, a gente. E aí, para onde vai tudo isso, sabe? Como que... Eu acho que é muito importante a gente pensar também que tudo tem consequências, nossas ações têm consequências. E tem consequência para o meio ambiente também, que era isso que eu ia incluir na nossa conversa, porque esses microplásticos, que também são gerados pelo tabaquinho, não pense que não, porque os invólucros, as embalagens, né, no caso do eletrônico, as baterias, os microplásticos que estão envolvidos, tudo isso vai para onde? Para o meio ambiente. Então, hoje a gente já tem estudos que mostram que baleia, golfinho, foca, tem microplástico na circulação. Eu tenho umas fotos muito interessantes que, por exemplo, pássaros com bituca de cigarro na boca, né, assim, porque acha que é comida, né, na praia e tal, e gaivota e tal. Sim. Então, acho que esse é um outro aspecto, que essa geração que está aí é uma geração que está muito ligada nessa questão também de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, acho que isso é um ponto que a gente pode falar, tudo bem, sabe, você quer ser dependente de nicotina, isso é uma pena, porque existem no SUS tratamentos super eficientes que podem ajudar de verdade a parar de fumar. Você não precisa de cigarro eletrônico para ajudar a parar de fumar, porque não ajuda, né? Então você tem outras metodologias, e além de tudo são produtos que são tóxicos para você, para o meio ambiente, para todo mundo. Só tem uma coisa para finalizar, o único grupo que ganha é a indústria, mais ninguém. Muito bom, porque eu ia até perguntar agora ali, além dessas medidas existentes que a gente já tem, né, como não ter propaganda sobre cigarro, a venda do vape ser proibida no Brasil, que mais que a gente precisa fazer para que as pessoas comecem a fumar, não comecem a fumar, sabe, assim, a gente vê de vez em quando também falarem de aumentar o preço do cigarro, né, mas eu acho que a gente viu também que não é só o cigarro ali, né, queria saber de vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer para que os jovens comecem a fumar menos? Eu acho que eu posso começar dizendo que é tudo uma questão de oferta e procura. Então, quando você tem um aumento de preço, você reduz o acesso. Isso foi assim com o cigarro, porque uma das medidas mais custo-efetivas foi quando se aumentou, em 2011, o preço do cigarro. Então, acabou sendo, aumentou o contrabando. Sim, aumentou o contrabando, e contrabando é um problema de polícia, não é um problema da saúde pública. Em termos de saúde, a gente tem que pensar que realmente um preço mais alto vai reduzir o acesso. A segunda coisa que eu acho que é regular esse mercado da internet, porque é onde você compra, né? Você tem acesso, você tem importação, então acho que esse é uma questão. E assim, medidas educativas mesmo, conversas, apostar na diversidade de influenciadores, também do nosso lado, do lado de que
fala do bem, né, como o caso da Ana, como o caso de vocês e outros influenciadores, porque assim, olha, acho que toda ação, ela tem a mesma ação no sentido contrário. Então, se vai ter gente defendendo, a gente vai estar falando também dos malefícios que causam. E finalizando, eu acho que é isso, a gente tem que mostrar para o jovem que ele está sendo enganado, que isso tudo é um grande golpe, uma grande armadilha para ele cair de trouxa. Uhum. E eu achei muito interessante isso que vocês falaram também, né, desse assunto de conversar sobre esse assunto também e falar sobre outros pontos, né, sobre a sustentabilidade, que fazem sentido, né, para essas pessoas aí que a gente tá vendo. Não sei se a Hannah percebe isso também, mas tem várias pesquisas que mostram que a nossa geração, por exemplo, é uma geração que busca hábitos mais saudáveis, né? Então busca comer melhor, busca se exercitar, né? A gente vê muita gente ali, tipo, dentro buscando essa endorfina ali por meio dos exercícios. E falar sobre isso, né? Putz, mas você faz tudo isso também e tá fumando, sabe? Que é uma relação ali. Você sente essa dualidade também, Hannah? Demais. E assim, eu sinto tanto pelo álcool quanto pela nicotina, porque é muita gente que faz exercício, acha que tô comendo saudável, mas bebe 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. E aí tem aqueles fumantes que são, isso, eu sou fumante socialmente. Muita gente que eu conheço é assim, muita gente da minha idade, assim, que não fuma no dia a dia, mas toda vez que bebe, fuma muito. E aí acaba bebendo mais, acaba esperando mais o álcool porque vai fumar, entendeu? Uhum. Então, eu vejo muita gente assim, e achando que tá tudo bem porque tá em equilíbrio. Eu só fumo quando eu bebo, sabe? E associando isso só ao momento do álcool, só ao momento ali, sei lá, de um contexto social. E nos outros momentos tá ali comendo comida saudável, tá treinando, né? Tá em dia ali com os exercícios físicos, como se isso fosse anular alguma coisa, algum efeito do tabaco ou do álcool, assim. É porque eu acho que o equilíbrio, né, ficou uma coisa também meio subjetiva, sabe, para todo mundo, assim, não, já que eu tô saudável aqui os outros dias, então metade dos outros dias eu vou beber muito e fumar muito e tal. Mas é absurdo, assim, eu vejo demais isso, demais. Eu não sei como, porque, cara, é uma coisa assim que porque eu troquei uma coisa pela outra, né, também. Assim, eu troquei a nicotina pela endorfina, pelos exercícios físicos, porque eu não consigo, uma coisa pra mim não consegue coexistir com a outra. É muito difícil, você fica muito cansado, a sua respiração muda, sabe? Tudo muda, gente. O seu condicionamento muda, o seu funcionamento do seu corpo muda, sabe? Eu fico com menos fôlego, por exemplo, sabe? Minha respiração fica horrível. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem equilibrar as duas coisas, né? Equilibrar, entre aspas. E aí, pra gente ir finalizando o nosso papo aqui, eu acho que a maioria de nós tá cansado de saber, né, dos malefícios que o cigarro traz. A gente falou de alguns aqui, que é isso, né, vai além do que a fumaça vai fazer no seu corpo, né, tem toda essa rotina que a Hannah falou, né. E eu sei também que não existe um método que funcione pra todo mundo, mas queria saber de vocês dicas pra quem quer parar de fumar, pra quem quer deixar de uma vez por todas essas formas de nicotina ali, e esse papo pode, enfim, ser ali uma certeza maior de que quer fazer isso. Eu acho que a gente já tem muita informação sobre isso, sabe? Cessação de fumar, cessação do cigarro, da nicotina. Tem várias metodologias. Uma que funciona bem, inclusive já foi testada para brasileiros, é a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, você se desvencilhando do que aquilo significa na sua vida, sabe? Por exemplo, que nem um grande amor que você tem que esquecer. O que você faz? Você vai substituindo aquele grande amor por coisas mais interessantes, né? Uma coisa, cigarro, você vai deixando que ele cumpra aquele papel que ocupa a sua vida, e ele vai ocupando cada dia menos espaço, até uma hora que você vê que ele tem realmente significado nenhum. Então, é um pouco isso que a gente discute na terapia cognitivo-comportamental, e a grande maioria das pessoas
para por essa metodologia, né? Fazendo isso mesmo que instintivamente, né? Não precisa ir a um consultório, você adota isso para a sua vida. Agora, tem casos que vão precisar de terapia, de medicamento, e tem vários medicamentos no mercado, inclusive adesivo de nicotina, que pode ajudar, a pessoa usa adesivo durante um tempo, e depois vai tirando, vai diminuindo as doses, e aí também vai ficar livre. Uma outra forma que eu acho que é muito interessante é exatamente ocupar o seu tempo com coisas legais, né? Entender que o cigarro não é parte da sua vida, que você não nasceu fumando e você não precisa morrer fumando, e nem morrer por causa do cigarro. Então, assim, é atividade física, é mudar de grupo, é jogar cinzeiro fora, é jogar cigarreira fora, é jogar a maquininha de fazer o tabaquinho fora, né? É talvez, assim, evitar as pessoas que fumem num primeiro momento, só para você ficar um pouco mais tranquila no início. Eu acho que tem várias estratégias, eu acho que se você entrar no site do Ministério da Saúde, da própria Fiocruz, do INCA, tem várias dicas, sabe? E os benefícios, eles são imediatos. Quando você para de fumar, seu paladar já muda, assim, rapidamente, 24 horas, 48 horas, uma semana, você vai sentindo muita diferença, muitos benefícios para o paladar, para a respiração, para o cansaço, tudo isso vai mudando rapidamente. E em 10 anos você já tem um risco diminuído para doença cardiovascular, porque eles são, né, responsáveis também por doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e câncer. Então, daqui 15 anos, de repente, quem parar hoje vai ter um risco igual a de quem nunca fumou. Muito bom. O que a gente pode passar de mensagem, principalmente para as pessoas mais jovens, é isso que a Silvana falou, ainda dá tempo, sabe? Se você parar agora. E se você nunca fumou, não comece. Porque não tem nada pior do que você ser dependente de nicotina. Não tem nada mais cafona, não tem nada mais nojento. De verdade, assim, é ruim. Eu não quero ofender ninguém que fuma, mas, assim, é triste essa dependência, sabe? E outra coisa, não se sinta mal por você não conseguir parar naturalmente. Eu acho que isso é importante falar. Não se sinta fraco, não se sinta menos capaz, não se sinta, nossa, então... porque comigo não foi fácil, eu não consegui naturalmente, eu tive que recorrer a remédios, e o SUS não faz o tratamento gratuito, sabe, para isso, fornece, né, esses medicamentos, então eu acho muito importante que a gente lembre que é uma dependência, sabe, não é fácil, não vai ser fácil, acho que tem essas dicas maravilhosas que a Silvana passou que ajudam, né, e que vão complementar tudo, mas para ser eficaz mesmo, porque é uma doença e é muito pesado, os remédios eles vão ajudar o seu cérebro a reprogramar aí essa situação toda. E aí, quando você vê que isso não faz mais parte da sua vida, é de fato um relacionamento abusivo, sabe? A gente faz essa analogia porque realmente é algo que volta e que você precisa fazer uma limpeza mesmo na sua vida para poder, você precisa mudar para isso sair da sua vida, né? E eu acho que, assim, comigo funcionou muito substituir por outras coisas, porque, por exemplo, um dia em que eu não treinava, me dava mais vontade de fumar, né? Porque você tá procurando uma nicotina, você tá procurando uma dopamina. Então, seu corpo tá desesperado por aquela dopamina e quando você acaba tendo uma descarga muito grande de dopamina ali no treino, né, quando você tá treinando, quando você tá fazendo exercícios, a musculação que me salvou, mas enfim, tem vários exercícios aí que podem ter uma descarga de dopamina notável para poder substituir aí a dopamina da nicotina, e para mim isso foi fundamental, assim, para mim foi, se não tivesse a musculação, eu não sei o que seria, sabe, eu não sei como é que eu iria passar por isso, assim, porque é maravilhoso, porque eu recorri ao tabaco como uma forma de aliviar o estresse. Então, se você é interessante também saber de onde vem, né? De onde vem o seu vício. E aí agora a gente vai para a nossa pergunta sobre o verão. A gente encerra todos os episódios aqui do Desenrola com uma pergunta sobre o verão, que é essa estação que a gente ama. E a de hoje é: se vocês pudessem escolher um lugar do mundo para fugir do inverno que acabou de chegar aqui no Brasil e curtir um verão delicioso agora, qual seria? Eu acho que Itália, né? O verão da Itália, eu sempre quis estar na Itália no verão.
mas as temperaturas vão ser recorde cada segundo que passa. Eu confesso que eu não tô muito animada pra nenhum verão do mundo. Nossa, os verões realmente estão se tornando cada vez assustador, piores. né? Infeliz, desculpa cortar o clima, mas é porque eu acabei de ver uma notícia que maio já foi o mês mais quente registrado na história. E julho provavelmente vai ser também. E o secretário da ONU falou de novo que a gente, nos próximos 5 anos, vamos passar por temperaturas perigosas. Então, eu acho que os verões estão ficando cada vez mais terríveis. Eu acho que eu prefiro ficar no inverno. Nesse inverno faz junto do Rio de Janeiro. É importante a gente falar isso também, de como, se a gente não cuidar do planeta, até o verão, que é algo que a gente ama, vai virar algo extremamente insuportável, Exato. né? E a gente não vai conseguir aproveitar essa estação do jeito que a gente curte, né? É super importante falar sobre isso. Posso dizer também. uma coisa? Eu acho assim que a gente pode pensar num verão interior, sabe? Num sol interior, num sol do nosso coração, da nossa alma, né? De fazer assim, as coisas terem mais brilho, mais luz, mais claridade, mais objetividade. E a gente pode ser assim o ano inteiro, né? Se a gente fizer uma reflexão, a gente concorda muito aqui. Uma meditação, vamos pensar em tudo que a gente tem de bom na nossa vida, né? Eu acho que ter essa relação com o outro, a relação com o meio ambiente, eu acho que isso faz com que a gente vá vibrar melhor, brilhar melhor, e aí a gente vai ter verão dentro da gente o ano inteiro. Perfeito, é o que a gente defende aqui, transformar em um estado de espírito e seguir com o verão dentro da gente. Bom, gente, é isso. Silvana, Hannah, queria agradecer demais vocês pelo papo. Foi muito, muito importante, muito bom. Obrigada. Eu amei também, gente. Foi ótimo. Prazer conhecê-las, espero vê-las em outros momentos também, viu? Vou botar vocês aqui na minha agendinha. Porque olha só, uma coisa que eu acho que eu queria, assim, só para encerrar, assim, pensando que esse dia, esse ano, 2024, né, a OMS, ela escolheu como tema a interferência da indústria do tabaco na vida dos adolescentes. Como é que a gente pode proteger crianças e jovens da interferência da indústria do tabaco? Então, acho que esse é um lema que a gente, né, vocês com essa bandeira, com essa voz que vocês têm, falar sobre isso. Isso é muito importante, que a gente tem que cuidar para que as nossas crianças não sejam submetidas aos desejos e interesses da indústria do tabaco. Tá bom? Bom, espero que você que está aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Se der para avaliar o podcast, avalia lá também. Conheça os nossos outros canais do The Summer Hunter. Conheça também o trabalho da Hannah e da Silvana, que são muito importantes e são muito incríveis. E é isso. Até o próximo episódio.